Graça e paz. Abra a tua Bíblia no livro de Romanos, carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 13. Romanos, capítulo 10, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Porque todo aquele que invocar será salvo. Então a salvação vem pelo invocar, buscar a Deus, clamar a Deus. Mas como invocarão? Como invocarão? Se não creram, se não crê. O reino de Deus, ele vem sendo anunciado. E nós já estamos ministrando sobre a conquista do reino. E é realmente uma conquista, porque nós precisamos ouvir a palavra de Deus e saber que existe um reino e que nós devemos reinar com Cristo. E enquanto nós não ouvirmos essa palavra, que devemos reinar com Cristo. Muitas vezes nós não entendemos que o Evangelho, ele não é apenas nós fugirmos do inimigo, do diabo. A palavra de Deus não nos ensina que nós ficaremos com medo e fugindo do inimigo. Mas a palavra de Deus nos ensina que as portas do inferno não resistem à igreja de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela é poderosa. E por nós sermos parte da igreja de Cristo, nós temos o poder para reinar, para governar. Mas enquanto nós não ouvirmos isso, enquanto isso não entrar no nosso ouvido, e não entrar em nosso coração, nós não reinaremos. Porque não há quem pregue, não há quem ensine, ou não há quem queira aprender isso. Então nós vamos levando um evangelho de faz de conta, um evangelho que não ensina que o nosso Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e que Ele nos chamou para reis e sacerdotes. Deus tem nos chamado para isso. Mas enquanto nós não ouvirmos e não ouvirmos a palavra de Deus, enquanto nós não permitirmos que a palavra de Deus entre no nosso coração, e não apenas ouvir. Isaías, 700 anos de Jesus Cristo, ele já falava exatamente sobre isso. Versículo 16 ele diz: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que nós pregamos? Quem ouviu a mensagem que nós estamos pregando? Muitas vezes nós vemos que é muito mais fácil o povo ouvir o engano, ouvir a mentira, dar crédito à mentira, do que dar crédito à verdade, dar crédito à palavra de Deus. Porque o inimigo, ele sempre nos joga
na nossa enfermidade de alma, como foi pregado a semana passada. Que o grande inimigo que nós temos é a nossa alma. Se nós não vencermos a nossa alma, nós não governaremos com Cristo. Porque o que nos impede de governar é a nossa alma. Então, se nós não ouvirmos e não darmos crédito à palavra de Deus, o Evangelho não avança e nós não governamos como Deus tem nos chamado para governar. Pedro nos fala: vós sois um povo eleito, sacerdotes, povo de Deus, reis. Será que Pedro estava enganado? Ou nós que não temos ouvido o Evangelho? Ou nós que não temos dado crédito à pregação? Ou nós que não temos entendido que Deus não nos chamou para estarmos tímidos, amedrontados, mas crê na palavra, que nós vamos governar com Cristo. Ainda a mensagem da semana passada diz: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Ou a palavra está errada, ou nós estamos errados. Quantos acham que a palavra está errada? Agora, quantos acham que nós estamos errados? Nós estamos errados. Mas estamos errados por quê? Porque nós não cremos na pregação. Ou não há quem pregue a palavra. Ou quando alguém prega a verdadeira palavra, poucos estão para ouvir. Porque as pessoas querem um evangelho de faz de conta, um evangelho de mentirinha, um evangelho de coitadinho, daquele que fala assim: não, realmente, você é um coitadinho. E a palavra de Deus não diz aos seus filhos: vocês são coitadinhos. A palavra de Deus diz: se quiserdes, comereis o melhor desta terra. Diga: eu quero. Agora, por que nós não alcançamos? Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Diga: minha fé, ela precisa crescer, a ponto de governar com Cristo. Então eu preciso ouvir, mas ouvir a palavra de Deus, a palavra verdadeira. Alguém que use da palavra, que pregue a palavra, e não pessoas mal intencionadas, que querem que as pessoas fiquem debaixo do seu jugo, negociando com Deus. Nós não precisamos negociar com Deus. Ele já nos comprou com o seu sangue precioso. Nós vemos muitas igrejas dizendo assim: olha, venha fazer um sacrifício, para você crescer, você vai ter que fazer um sacrifício. Não, você precisa ouvir o verdadeiro evangelho e crer. Amém? De sorte que a fé é pelo ouvir. Quando nós vamos ler como é que começa o reino de Deus, como é que ele é estabelecido, nós sabemos que primeiro vem um homem chamado João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, sem mudança de vida, ninguém entra no reino dos céus. Sem arrependimento, ninguém vive a verdade do Evangelho. As pessoas querem continuar no pecado, na sua mentira, e querem fingir que são crentes. Arrependei-vos. É a palavra que nos chama para entrarmos no reino de Deus. Sem arrependimento, nós não conseguiremos entrar no reino de Deus. João Batista, ele por 30 anos, ele é preparado para pregar uma única mensagem: arrependei-vos.
Muitas vezes nós pensamos que o reino de Deus é subir em cima de um púlpito e pregar. Que o reino de Deus é ser um cantor. Quantas pessoas estão enfermas exatamente por isso? Porque eu queria ser um pastor, porque eu queria ser um cantor, essa igreja não me dá oportunidade, essa igreja não tem nada para os jovens. E João Batista, ele foi preparado 30 anos para pregar uma única mensagem. E a mensagem que ele pregou foi: arrependei-vos. Era a única mensagem que ele tinha. Ele nunca fez um milagre. João Batista nunca fez um milagre. Ele nunca curou enfermos, ele nunca pôs a mão sobre um coxo, o coxo andou, ele nunca curou cego, ele nunca deu o dom de multiplicação. Mas Jesus, quando falou dele, disse assim: ele é o maior no reino de Deus. Ele é o menor, mas é o maior do reino. Ele nunca fez coisas grandes. Outro homem que nos chama a atenção e estabeleceu o reino de Deus porque obedeceu foi José. José, ele vai se casar com Maria e de repente Maria diz que está grávida e ele nunca tinha se deitado com ela. E ele planejava deixar ela sem trazer má fama para ela, mas ele vai dormir e um anjo chega para ele e disse: olha, o que está no ventre de Maria é obra do Espírito Santo. Não dispense ela, porque dali vai nascer o Salvador. E ele simplesmente creu naquele sonho. Eu estou cansado de ver gente da igreja sonha, mas nunca acredita nem no sonho que sonha. Nem quando Deus desce e vai lá na cama do indivíduo e fala com ele: eu vou te abençoar. Os pastores cansam de profetizar: olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te multiplicar. Mas as pessoas não dão crédito. José, ele tinha tudo para não crer. Porque imagina, ele nunca tinha se deitado com a mulher estava grávida, todos iriam zombar dele, e ele, para não trazer vergonha nem para ele nem para a mulher, ele iria sair de fininho e ir embora. Mas o que ele faz? Ele vai se deitar e em sonho aparece um anjo e diz assim: olha, não faça o que você está pensando, porque aquela gravidez traz ali o Salvador. Sabe quantas vezes a Bíblia fala de José? 2 vezes. Mas ele estabeleceu o reino de Deus, porque ele obedeceu. Sabe, nós estamos cansados de vir à igreja. É todo domingo, é campanha disso, é campanha daquilo, campanha não sei do que. Aí a gente pensa: não, agora o povo vai se converter. Não se converte. Por quê? Porque não dá crédito à pregação, não ouve a pregação, não entende a pregação, quer coisas mirabolantes, quer coisas espetaculares, e não entende que não precisa nada disso. O reino de Deus já está estabelecido, você queira ou não queira. Deus não precisa fazer show para nós entrarmos no reino dele. Basta dar crédito, basta obedecer, basta crer. A igreja está cansada de shows. O reino não precisa de show. O reino não precisa de artista. O reino precisa de alguém que pregue e de alguém que creia na pregação. No reino, cada um tem o seu chamado. As pessoas às vezes ficam frustradas porque eu não sou pastor ou porque eu não sou cantor. O reino precisa de todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Um palácio, ele precisa do mordomo, precisa do administrador, precisa do guarda. Quando Deus nos chama para o seu reino, nós devemos perguntar: onde o Senhor quer que eu trabalhe? Porque todos nós queremos ser o quê?
usar o púlpito. Nem todos são chamados para o púlpito. E muitas pessoas ficam frustradas porque não entendem a palavra, não entendem o chamado. Aí pensam que vão fazer muitos milagres, aí as pessoas vão acreditar nela por causa dos milagres que elas fazem. O Brasil está cheio de feiticeiros. Cheio de feiticeiros. E muita gente correndo atrás de feiticeiro. O reino de Deus não precisa de feiticeiro. O reino de Deus precisa de obedientes. Diga, o reino de Deus está em busca dos obedientes, daqueles que ouvem, daqueles que escutam, daqueles que obedecem. Esse é o reino de Deus. Quantos querem estabelecer o reino de Deus? Mas como que vamos estabelecer o reino se não há quem pregue, se não há quem ensine, se não há quem invoca? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Diga, o que eu preciso fazer para ser um bem-aventurado é levar a palavra de Deus. Os meus pés serão formosos. Eu fico tão alegre quando é postado aqui uma equipe evangelizando o bairro. Eu fico mais alegre do que quando tem show na igreja. Porque aí o povo está entendendo que tem que sair, falar da palavra, entregar um folheto, ouvir uma pessoa, fazer uma oração, entrar numa casa, orar pela família. A igreja não vive de shows. A igreja vive daqueles que levam a verdadeira palavra, aqueles que levam a semente. O reino de Deus, nós já pregamos isso, é como se um homem lançasse sementes. Não é assim que foi? O reino de Deus é como se um homem lançasse sementes, não é? Nós temos que estar muito mais preocupados com a semente que o inimigo está lançando do que aquela que nós estamos levando. Nós devemos levar boas sementes. Então formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, aqueles que levam a palavra de Deus. João foi preparado 30 anos. Você sabe o que é 30 anos? Preparado para dar uma única mensagem? Eu sempre digo o seguinte: olha, eu não sei porque as pessoas querem me ouvir pregar, eu só prego uma palavra. Não é isso, pastor Marcos? Eu só tenho uma mensagem: Jesus é o Salvador. Sem Ele não há vida. Essa é a única mensagem. Eu posso usar qualquer livro da Bíblia, a mensagem que eu prego é essa: Jesus é o Salvador. Só Ele pode mudar a vida de um homem. Só Ele pode transformar a vida de um homem. Eu posso pregar em qualquer livro da Bíblia, a mensagem vai ser essa. E João só tinha uma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, nós não entraremos no reino dos céus. E o seu ministério, depois de 30 anos, durou 1 ano e meio. Ele se preparou 30 anos para trabalhar 1 ano e meio. 30 anos. Tem pessoas que já estão pregando 50 anos, né? 40 anos. Tem pessoas que frequentam a igreja desde que nasceram. Então é chegado o tempo do reino de Deus. Ouvir a verdadeira palavra, ouvir o evangelho, não fazer nenhum milagre. João não precisou fazer nenhum milagre, e mesmo Jesus fez poucos milagres. Tem igrejas que é milagre todo dia, né? Faz fila para milagre, mas com tanto milagre, um dia vão ouvir uma palavra assim: eu não vos conheço. Afasta de mim, malditos. Não, mas eu curei enfermos, eu expulsei demônios, eu construí muitos templos. Afasta de mim, porque eu não vos conheço. Que palavra dura será essa? Então José, ele aparece na Bíblia e ele é mencionado apenas 2 vezes.
Agora, será que José trouxe o reino de Deus? Será que José estabeleceu o reino de Deus? Será que José foi usado para trazer o reino de Deus? Sim ou não? Ué, mas ele não teve fama. Não construiu nenhuma igreja. Ele não foi reconhecido por ninguém. Ele creu e obedeceu. E foi apenas um sonho. Quantas vezes você sonha e no outro dia você procura um monte de gente para falar do teu sonho? Ah, pastor, eu sonhei isso. Aí o pastor dá uma palavra, você diz, mais ou menos. Aí procura o outro, é isso. Quantas vezes? E faz aquele sonho algo tão místico e não crê. Deus fala por sonhos, Deus fala pela boca do profeta, Deus fala pela criança, Deus fala pela palavra, Deus fala na televisão, Deus fala no rádio, Deus fala na internet. Mas o problema não é se fala, é se eu creio. E o que está faltando então é para eu crer. Deus tem falado. Deus tem falado sobre o seu reino. Deus tem falado a essa igreja que vai mudar a situação deste bairro. Quantos creem? Quantos creem? Amém? As famílias entrarão por essa porta. Mas antes delas entrarem por essa porta, precisam os bem-aventurados. Aqueles que levam a boa nova. Aqueles que levam a santa palavra. Aqueles que creem que estão fazendo parte do reino de Deus. Aqueles que não estão aqui buscando uma carteirinha, buscando um milagre, buscando não sei mais o que. Buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Se tivesse prometido, pastor Marcos, que o pastor estaria ungindo as mãos, as carteiras, teria muita gente. Mas como nós estamos pregando o reino de Deus, poucos querem ouvir. Mas só se conquista as coisas, as demais, entrando no reino. Buscando primeiro o reino de Deus. Então José, ele é mencionado uma única vez. Uma única vez. Pedro, ele nos fala de conquistas. Pedro nos fala que nós devemos conquistar pela fé. Apóstolo Pedro, ele diz que algumas coisas devem ser colocadas na fé. 2 Pedro, capítulo 1. Versículo 3 diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Então há um poder divino que ele nos capacita para tudo. Não é pela tua força, não é pela minha força, mas quando ouvirmos a palavra de Deus e darmos crédito, nós vamos entrar no reino de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? Diz assim então: pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Para que fiqueis participantes. Através do reino de Deus, nós nos tornamos participantes do poder divino de Deus. Nós só seremos diferentes do mundo entrando no reino de Deus. Nós só teremos um pensamento diferenciado do mundo quando entrarmos no reino de Deus. Só poderemos conquistar as bênçãos de Deus de uma forma não corruptível quando entrarmos no reino de Deus. Se vós também, versículo 5, vós também pondo nisto mesmo
toda diligência. Acrescentai à vossa fé a virtude. Diga, diligência. Com toda a força. A palavra do Senhor diz que desde os dias de João Batista, o reino de Deus é conquistado à força. É com força, é com vigor. É deixando todas essas coisas pequenas para trás e buscando com fé. E a nossa fé, ela precisa ser acrescida. Ela precisa receber algo que por nós mesmos nós não temos. Então diz assim, vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. Se a nossa fé não tiver caráter, quantas pessoas têm fé? Fé para conquistar, fé para enriquecer, mas não tem caráter. E se a fé não for acrescida de caráter, ela não serve para nada. Ela pode conquistar muito, pode conquistar multidões, pode conquistar o púlpito, pode conquistar a televisão, mas por falta de caráter se perde. Na fé precisa ser acrescentada caráter. Diga, eu preciso acrescentar a virtude, a ciência, e a temperança, a paciência, a piedade, a fraternidade e o amor. Diga, estas coisas precisam ser acrescentadas à fé. Então nós vamos percebendo que para entrar no reino de Deus é preciso diligência, é preciso ter perseverança, e é preciso mudança. Principalmente, permitir que Deus trabalhe a nossa alma. Trabalhe o nosso coração, mudando o nosso caráter. Sem mudança de caráter, sem arrependimento, nós não entramos no reino de Deus. Quantos querem entrar no reino de Deus? Se coloque em pé. Põe a mão no seu coração. Fale com o Senhor que você precisa desta mudança, que você precisa acrescentar essas coisas à vossa fé. Pelo fato de você estar aqui esta noite, você é um homem ou uma mulher de fé. Eu creio que você só está aqui porque você é diferente dos demais. Você está aqui porque você é uma mulher de fé, é um homem de fé. Mas a palavra do Senhor diz que o grande problema é porque nós não ouvimos a palavra e não obedecemos a palavra. Não é por falta de quem pregue. Possivelmente pastor Marcos, pastora Carla já estão aqui há 3 anos e eles estão dizendo, quem creu na nossa mensagem? Quem creu na nossa pregação? Quem deu crédito àquilo que nós temos ensinado, aquilo que nós temos pregado? E talvez você possa dizer, Deus, eu tenho fé, eu tenho te buscado com fé, eu sou dizimista porque eu sou um homem de fé, eu sou ofertante porque eu sou um homem de fé, mas eu não vejo resultados. Apesar de ser dizimista, apesar de ser ofertante, apesar de estar na tua igreja, apesar de toda a chamada de campanha, eu estar presente, mas eu não tenho conquistado. Aí a palavra diz assim, olha, precisa de diligência, você precisa ser perseverante, e a fé que você tem, precisa de caráter, porque você tem conquistado muitas coisas, mas a falta de caráter, nos faz perder, nos faz desanimar, nos faz voltar atrás, a falta de caráter, nos faz vender a bênção por um prato de lentilhas. Quantos conquistaram, mas por falta de caráter, venderam a sua bênção e caiu na lama de novo? Tenha misericórdia, Pai. E precisa de ciência, precisa do conhecimento. A palavra diz assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento.
a igreja que não tem conhecimento, a igreja que não conhece o seu Deus, a igreja que não ouve a voz do seu pastor, que não conhece a voz do seu pastor, ela vai por qualquer tipo de ensinamento. Quantas pessoas estão sendo ministradas por loucos, ou na internet, ou na televisão, nas rádios, nas reuniões das firmas, pessoas leigas, e não ouvem a verdadeira palavra, e não têm ciência. Quantas pessoas têm fé, mas não têm temperança, não são equilibrados. No momento de um vendaval qualquer, se volta contra Deus, se volta contra a igreja, se volta contra o pastor, porque não tem equilíbrio. É uma fé sem equilíbrio, uma fé que não confia que Deus é quem controla tempestades, e não tem paciência. Esperei com paciência no Senhor. Quando eu não tenho paciência, qualquer pessoa que me oferece qualquer coisa, eu vou ao encontro daquilo que Ele está me oferecendo, e eu deixo a verdadeira fé, eu deixo a verdadeira palavra. Senhor, me dá paciência. Esperei com paciência no Senhor. Deus é quem sabe o meu tempo. Deus é quem sabe o quanto tempo eu devo esperar. E a piedade, Pai. Senhor, muitas vezes a nossa oração é do eu. Me abençoa, me prospera, me cura. E eu não vejo que há uma multidão padecendo, precisando de quem pregue, de alguém que ensine, de alguém que direcione, de alguém que traga ele para a igreja, de alguém que o abrace. Muitas vezes nos falta a piedade, Pai. Nos falta a fraternidade. Nos falta sermos irmãos, nos unirmos. Nós vamos com qualquer pessoa que fala mal do outro, e aceitamos alguém falar mal do nosso pastor, falar mal do nosso irmão, falar mal da nossa igreja. Falta a fraternidade. Pode ter fé, mas não tem a fraternidade. E não há reino sem fraternidade. Casa dividida não subsiste. Há famílias divididas. O marido pensa de um jeito, a mulher pensa do outro, os filhos de outro jeito. Falta fraternidade, falta aliança, falta compromisso. Senhor, ainda que eu tenha fé, mas se eu não tiver a fraternidade, se eu não tiver meus irmãos em volta, Senhor, ainda que eu tenha fé, ainda que eu falasse a língua dos anjos, mas não tiver amor, Pai, se eu não tiver amor pelas vidas, se eu não tiver amor pela Tua obra, se eu não tiver amor, eu sou como um sino batendo. Senhor, tudo isso precisa ser acrescentado à nossa fé. Isso é uma fé inteligente. Isso é uma fé com sabedoria. Não a fé que, eu creio, vai acontecer, eu determino. Se você não está em Cristo, você não tem poder algum. Só temos poder no reino de Deus. Só temos poder para vencer o mal, porque há um reino, há um principado, há uma potestade sobre este bairro. Há um principado. Aqui entra 20, 30 pessoas, mas para buscar coisas ilícitas, passa multidões aqui na frente. Nós precisamos reverter isso, e reverter com amor, reverter com o reino de Deus. Quando nós permitimos que o reino de Deus nos use, ele será estabelecido. Não pense que é na sua vaidade que Deus vai te usar. Não pense que é na sua vontade que Deus vai te usar. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero entrar no teu reino,
usa-me, eu estou aqui. Usa-me. Talvez Deus vai te usar como usou José, apenas 2 vezes. Ou talvez Ele vai te usar como usou João Batista. Preparou ele 30 anos e deu um ministério de 1 ano e meio apenas. Mas ele trouxe uma palavra de poder. Arrependei-vos. Arrependei-vos. E deixou a sua marca. Eu não sei o que você quer. O problema não é o que você precisa. O problema não é o que você quer de bênçãos materiais. Muitas vezes nós corremos atrás das bênçãos materiais e não ouvimos que as demais coisas vos serão acrescentadas. O problema não é você não ter um carro, o problema não é você ter uma casa, o problema não é você ter um bom emprego, o problema é que você não está permitindo que o reino de Deus seja estabelecido. Se você ouvir essa mensagem hoje, e você der crédito, e você obedecer, e permitir o reino de Deus através da tua vida, as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê nessa palavra? Quantos têm fé nesse lugar? Diga, minha fé, ela precisa ser acrescentada. De tudo isso que foi ensinado nesta noite, eu preciso de caráter, de ciência, de temperança, de paciência, piedade, fraternidade e amor. Amém? Onde está o amor, Deus está. Diga, Deus está nesse lugar. E o reino do nosso Deus seja estabelecido na minha vida e neste lugar. Você pode dar um amém?